A reforma administrativa que o governo pretende implementar e os concursos públicos. O que isso vai afetar no serviço público e principalmente para quem ainda não entrou. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Eu raramente gravo vídeos sobre coisas que ainda não aconteceram, é o caso da reforma administrativa, mas está todo mundo chorando, mega, hiper, ultra preocupado com isso, me mandando muitas mensagens e eu resolvi gravar. Por que eu não costumo gravar? Porque existe sempre uma notícia ruim por aí, sempre uma possibilidade, um motivo para ter medo, para ficar preocupado e demora para essas coisas de fato acontecerem, de fato impactarem o mundo dos concursos e isso pode te atrapalhar durante meses ou anos sem que qualquer coisa tenha mudado. É bom lembrar que aquela história do salário inicial de R$ 5.000 no serviço público é coisa lá do governo Temer, de bastante tempo atrás. A gente tem também a terceirização, que era o fim dos concursos públicos e até hoje não mudou nada na prática. E todo mundo fica morrendo de véspera, se preocupando com coisas que ainda não aconteceram. Eu não gosto de falar sobre isso para não atiçar essas preocupações, mas vamos lá, vamos pontuar algumas possibilidades para esse futuro nem tão próximo assim, e ver o que pode mudar com relação aos concursos a partir de agora. A verdade é que ainda se sabe muito pouco sobre a proposta. São várias propostas, existem várias ideias e o governo ainda não apresentou, não elencou exatamente o que ele gostaria de mudar. A gente sabe que um dos planos é a redução da quantidade de carreiras. E até aí, para você que está estudando, não tem tanta diferença assim. Hoje a gente tem, sei lá, 300 carreiras diferentes, elas seriam reduzidas para 30, 15 ou 10, cada hora você fala num número diferente. A ideia do governo é permitir que, bom, se você tem a mesma carreira e você tem servidores espalhados em diversos ministérios, em diversos órgãos, fica fácil de mover o servidor para um lado ou para o outro de acordo com a necessidade da administração. Menos carreiras facilita isso. Hoje, para você pegar um auditor da Receita Federal e colocar ele não sei onde, qualquer outro ministério, é muito mais complicado porque as atribuições do auditor são mais fechadas ali, mais restritas à atuação na Receita Federal. Se você tiver uma carreira só ou pouquíssimas carreiras, você ganha essa mobilidade. Em teoria, é uma ideia interessante para o governo, né? Não para você que está estudando, mas na prática vai ser muito difícil. É muito complicado mover as pessoas dentro do trabalho e isso inclui necessidade de treinamento, necessidade de um controle centralizado de recursos humanos para saber onde que tem gente de mais, onde que tem gente de menos. Na prática isso vai ser complicadíssimo. O salário inicial reduzido, por outro lado, me parece uma coisa bem mais viável. Eu acho até provável que o governo consiga emplacar isso a partir de agora em pouco tempo. Se falou durante o governo Temer no salário inicial de 5 mil para a maioria das carreiras do Executivo Federal. E aí, naquele caso, foi falado que, por exemplo, no caso de auditor da Receita Federal, seria 7.500, chegaram até a falar em R$ 10.000 o salário inicial. Hoje, o inicial de auditor da Receita está em torno de R$ 19.000. Então, é uma mudança significativa, com certeza, mas algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira é que se está falando em salário inicial. O salário final da carreira continua. A diferença é que hoje você iria de 19 para 30 mil reais mais ou menos, que é o salário final de auditor da Receita, e você consegue fazer isso em pouco tempo e você já entra com 19 para chegar até 30, é uma pequena diferença, etc. e tal. Ali você iria de 7.500 ou 10 mil para 30, o que é uma distância, uma diferença muito maior, e o governo está fazendo de tudo para isso demorar o máximo possível. Então você talvez levasse os 30 anos para ir de 10 para 30 mil reais de salário. Eu acho isso viável, totalmente chute, eu estou falando aqui, é uma coisa que ninguém sabe, nem eu mesmo sei, então, mas eu acho viável, eu acho possível que o governo venha a fazer isso. Por outro lado, o que você vai fazer, caro concurseiro, nobre concurseiro? O salário de auditor da Receita vai baixar para 10 mil ou 7.500. Não quero mais. Se você está desempregado, um salário de 7.500 ou 10 mil está muito bom. Claro que se o seu sonho era ser auditor da Receita Federal, o sonho passa a ser um pouco menos atrativo. Mas qual é a sua outra opção? Ir para a iniciativa privada, em que em vez de ganhar 7.500 ou 10 mil, você vai ganhar 2 ou você vai ganhar 3. Eu, por exemplo, sou formado em psicologia. Se eu fosse trabalhar numa empresa de RH, eu ia entrar ganhando 1.500, 2.000 reais. Ainda é muito melhor do que ir para a iniciativa privada. Qual é a sua outra opção? Diogo, mas o salário ficou ruim e eu estou desmotivado. Olha para a sua vida. Se você já ganha hoje mais de 10 mil, realmente não faz sentido. Entretanto, o governo está estudando outras possibilidades. Por exemplo, permitir que algumas pessoas entrem já além
do salário inicial, baseado numa escolha de experiência profissional, num programa de trainee, com entrevistas, aquela coisa toda ali, para pegar gente experiente no serviço público. Hoje, a gente tem cada vez mais uma quantidade de jovens entrando no serviço público e, claro, você pega um cara recém-formado, um cara recém-saído da faculdade, de uma faculdade, sei lá, de engenharia ou de medicina veterinária ou de psicologia, e esse cara, de repente, está ganhando 19 mil reais e começa a trabalhar como auditor. Ele é capaz? Ele passou numa prova muito difícil, mas o que o governo está tentando fazer é buscar pessoas com experiência profissional para entrar já no nível mais alto de remuneração. Não estou dizendo se é bom ou ruim, se é legal ou não, se vai dar problema ou não estou dizendo. Estou falando apenas o que parece que o governo está querendo fazer e de que forma isso pode te afetar. O fim da estabilidade é um outro aspecto que tem sido discutido aí também. Já se falou, especialmente em reportagem recente do UOL, da Folha de São Paulo, que, por exemplo, alguns cargos não teriam a estabilidade retirada. Por exemplo, os cargos de auditor, em que você tem uma sensibilidade muito maior, você tem que ter um corpo técnico separado do jogo político com uma certa defesa. Apesar de que hoje já existe estabilidade e está essa zona que a gente está vendo. Mas, de toda forma, tenderiam a ser reduzidas as estabilidades de cargos administrativos, né, e não de cargos de atividade finalística, né, como a gente diz, seriam cargos de auditor, outro tipo de fiscalização nesse sentido. Esses cargos teriam mantido a sua estabilidade para continuar com uma certa segurança no desempenho das suas funções. Quais cargos vão perder estabilidade? Se é que vão perder estabilidade, pelo amor de Deus, ninguém sabe. Como é que isso vai ficar? Ninguém sabe. Quais serão os novos cargos do serviço público? Ninguém sabe. E pode ser que nada disso saia do papel. Ok? São mudanças muito importantes, muito grandes. Algumas delas dependem de mudança na Constituição e o governo atualmente não tem aquela força toda política. A gente sabe que esse jogo é complicado e uma boa parte da população é de servidores públicos. Apesar da maioria da população odiar o servidor público, ainda é uma amostra representativa que tem uma certa força, um certo lobby no meio legislativo. Então, passar essas mudanças é algo extremamente complicado. É possível que demore, é possível que nem venha. Esse é um dos motivos pelo qual eu não gosto de ficar falando sobre essas coisas aqui, porque a gente está batendo um papo enorme sobre coisas que podem não acontecer. De toda forma, eu estou tentando te acalmar. Outra medida que tem sido cogitada é uma avaliação de desempenho real. Hoje a gente tem no serviço público, e isso é sabido, que a avaliação de desempenho é a nota máxima para todo mundo e que não se pode fazer nada. Mesmo que o cara seja ruim e a avaliação de desempenho dele seja ruim, você não consegue mandar ele embora. No máximo, você consegue encostar aquele cara numa mesa pequena virada para a parede para que ele não incomode ninguém. Na prática, é isso que acontece e sim, existem muitos casos de servidores assim. Não estou dizendo que na iniciativa privada não tem, estou dizendo que no serviço público, que é onde eu trabalho, eu sei que tem. Então, é muito complicado hoje para um gestor se livrar. Eu digo isso porque eu já fui chefe dentro da Receita Federal, chefe de setor, né, chefe de divisão, e é complicadíssimo. Você tem uma pessoa que não quer trabalhar e você simplesmente não consegue fazer nada com ela. Ao mesmo tempo, se você falar, pelo menos tira essa pessoa daqui, porque ela está contaminando o resto da equipe, ao abrir mão de um servidor, você está sinalizando para a chefia de que você já tem gente demais. E às vezes você prefere ficar com um cara ruim do que abrir mão dele. É uma porcaria. Mas a gente sabe, existe muito risco de quem é que está te julgando, quem é que está te dando as notas, quem é que vai dizer se você trabalha bem ou não, pode ter picuinha, aquela coisa toda. Pode. Não existe medida perfeita nesse sentido, nem na iniciativa privada, onde existe sim muita picuinha e muito jogo. Sinceramente, minha gente, isso faz parte do jogo. Ok? É importante que as regras sejam claras e que a gente tente reduzir isso ao máximo, mas ninguém vai conseguir fazer uma regra perfeita com relação a isso. Existem prós e contras nos dois lados, tanto de permitir a demissão sem justa causa, a demissão por falta de desempenho, quanto em simplesmente dar uma estabilidade total e irrevogável, que também gera prejuízos para os trabalhadores e para a nação. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a progressão era automática. A cada um ano ou um ano e meio você tinha uma progressão, subia um nível na carreira, ganhava um pequeno aumento salarial. Hoje, pelo menos na Receita Federal, a gente já tem que cumprir algumas coisas de ordem acadêmica, de cumprimento de cursos dentro do órgão e tudo mais. Isso tudo ainda está engatinhando, mas o governo já está colocando esses entraves, essas coisas que têm que ser cumpridas para que você cresça, para que você evolua dentro da carreira no serviço público. Nenhuma mudança muito drástica com relação a isso aí já deve vir, porque já está em vigor. Na prática, a gente pode dizer com tranquilidade, o cenário do serviço público não vai melhorar. A tendência é que piore. Hoje,
e eu estou dando a minha opinião, você pode discordar de mim nos comentários respeitosamente, senão seu comentário vai ser apagado. Eu acho que sim, os salários são muito altos, claro, existe toda uma seleção, é um pessoal de ponta que entra, são trabalhos muito importantes, mas é um salário alto, não tem como negar. Você entrar na Receita Federal ganhando 19 mil da noite para o dia, um cara com 24 anos recém-formado, realmente está ganhando um salário muito alto. Então, algumas coisas aí vão tender a piorar. Eu acho muito pouco provável que os salários aumentem a partir de agora, que a quantidade de vagas aumente e que fique tudo mais no oba-oba. Não vai ser assim. Se prepare para um cenário cada vez pior nesse sentido. Diogo, e quando é que vai ficar ruim de vez? Quando é que não vai valer a pena mais fazer concurso público? Se esse dia vier, daqui a 10, 15 anos, lembrando que as regras são sempre para o povo que está entrando a partir de agora. Então, se você entrar no serviço público agora, nos próximos poucos anos, você provavelmente ainda vai ter regras mais benéficas, ainda vai ter um salário alto e vai conseguir levar uma vida boa. Depois, a gente não sabe. Pode sair esse governo, entrar um outro governo com outra ideologia, valorização do servidor público, aquela coisa toda, e o histórico é de uma enorme gangorra de salário no serviço público. É só você analisar o salário de auditor da Receita Federal. Em 2005, se eu não me engano, era de R$ 7.500 e hoje o salário inicial é de mais de 19 mil. Tem épocas que é bom, tem épocas que é ruim, aumenta, diminui, sofre com a inflação, tem reposição, faz uma greve, ganha, faz uma greve, não ganha, oscila. Você não está entrando no serviço público para deitar no chão e esperar o resto da sua vida passar. Então, não se preocupe com o futuro lá na frente, se preocupe em passar na prova agora, garantir uma vida boa para você agora e depois analisar as conjunturas. A gente vive numa época de extrema facilidade para mobilidade. Nunca foi tão fácil se conectar às pessoas, nunca foi tão fácil estudar para concurso, nunca foi tão fácil pedir uma indicação para alguém, para um emprego ou para outra coisa assim, porque está todo mundo conectado. Ao mesmo tempo, a gente vive numa sociedade em que as pessoas têm um enorme medo da mudança. Você consegue ter acesso a qualquer tipo de informação, aprender qualquer coisa em dias, semanas ou meses, e está todo mundo morrendo de medo o tempo todo, querendo estabilidade, querendo segurança, e achando que vai decidir agora os próximos 40 anos da vida e que não vai ter que fazer mais nada. Não é assim, seja para o serviço público ou seja para qualquer outro aspecto da sua vida. Portanto, se preocupe em estudar agora, esqueça essas regras que podem mudar ou podem não mudar, faça a sua parte, passe no concurso mais rápido que você puder, mas lembre-se, não é o fim da sua vida, você ainda vai ter muito para crescer, muito para experimentar, muito para aprender e vai ter novos desafios ali para frente. Se preocupe sim em ser uma pessoa cada vez melhor, um profissional cada vez melhor, um estudante cada vez melhor. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e deixe aqui a sua dúvida, o seu comentário, o que você acha dessas mudanças que podem vir ou não. É isso, um grande abraço e até a próxima.